Queridos irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, nosso Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais vida a todas as coisas, com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do Universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. No silêncio do seu coração, coloque as suas intenções particulares para esta Santa Missa. Você que nos acompanha de casa, se quiser colocar as suas intenções no chat,
faça. Estamos rezando também por você. Ou então no seu coração mesmo, né? Coloque o seu nome, a cidade, o estado que você está. Seja também um evangelizador. Copie o link dessa transmissão e coloque lá nos seus grupos de WhatsApp. Convide outras pessoas também a celebrarem conosco, para de casa receberem principalmente o pão da palavra. Celebramos também o 7º dia de Geise Helene Paiva Davi Pereira e Luiz Felipe, deve ser Felipe, né? Moreira Marques. Rezando pela Geise e pelo Luiz, nós rezamos também pelas famílias enlutadas. Apenas alguns pontos importantes para a nossa formação também doutrinária. No versículo, no parágrafo 659, vai dizer assim: e o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Isso está em Marcos 16, versículo 19. O corpo de Cristo foi glorificado desde o instante da sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais de que desfrutava a partir de agora seu corpo em caráter permanente. Mas durante 40 dias, em que vai comer e beber familiarmente com seus discípulos e instruí-los sobre o reino, sua glória permanece velada sobre os traços de uma humanidade comum. Ou seja, quando é que Jesus é exaltado? É glorificado pelo Pai, pela sua ressurreição. Mas Jesus não ressuscita e sobe aos céus, não. Ele permanece 40 dias com os seus discípulos, instruindo, para que eles digerissem a ressurreição. Ele se deixa tocar, ele aparece em lugar fechado, acontece a pesca milagrosa, ele anda com os discípulos de Emaús, aparece para Maria Madalena, entrega novamente a igreja para Pedro, várias aparições de Jesus. Aí você vai entender algo importante que eu já vou aqui adiantar. Tudo na igreja, meus irmãos, tem um significado. Nós temos, depois da ascensão de Jesus, os discípulos que permanecem com Maria e as santas mulheres no cenáculo, esperando o Espírito Santo. Pensem comigo, se Pentecostes, 50, acontece 50 dias depois da ressurreição de Cristo e 10 dias depois da sua ascensão, a pergunta é: o que os discípulos com Maria ficaram fazendo no cenáculo até Pentecostes? Foram 9 dias de oração. A Bíblia diz que eles estavam reunidos com Maria em oração, refletindo a palavra, se preparando para Pentecostes. Então eles fizeram do dia 41 até o dia 50 a primeira novena que se conhece. E tem muito católico que você pergunta: a que você faz novena? Por que a igreja tem novena? A pessoa não sabe responder. Deve ser que a igreja inventou isso aí. Por que são 9 dias? Não sei, podia ser 10, né? Setena, não sei. São 9, é por causa disso.
porque os discípulos ficaram durante 9 dias se preparando com oração, com cânticos, com Maria, para receberem o Espírito Santo. É por isso que a nossa igreja tem as novenas, que lembram esta primeira novena apostólica, onde os apóstolos, durante 9 dias, com Maria, clamaram o Espírito Santo. Então Jesus, ele aparece aos seus discípulos durante 40 dias. É chamado o tempo da alegria. É a quaresma pós-pascal, depois da Páscoa. E aqui a igreja nos ensina alguns pontos importantes. Eu vou destacar apenas 3. No parágrafo 661, a igreja nos ensina, no catecismo, esta última etapa permanece intimamente unida à primeira. Qual é a primeira etapa? Vamos começar pela mais fácil, né? Qual é a última etapa da vida de Cristo? Ascensão. Ele sobe. Se ele sobe na ascensão, qual é a primeira etapa? A encarnação, que é o Natal. No Natal, Jesus se encarna em Maria Santíssima. É o mistério do rebaixamento de Deus. O Verbo se fez carne, é a descida. Na ascensão é a subida. Então o movimento se completa com esta celebração. Jesus, ele desce no Natal, ele passa 33 anos na terra, 30 anos de vida oculta, 3 anos de ministério, ele morre aos 33, ressuscita, aparece 40 dias e ele sobe. O movimento de descida é chamado catábasis, é Deus que nos busca. Movimento de subida é chamado anábasis, ele volta à glória do Pai. Então tudo está interligado. Nós celebramos a ascensão porque celebramos a encarnação. E lá no Natal nós somos chamados a olharmos para a ascensão. Aquele que nasce é Deus. Aquele que nasce é o Emanuel, é aquele que vai subir aos céus, que vai entrar na nuvem, não é? O céu, a nuvem, são palavras que nos levam à divindade, à eternidade. Então aqui vai dizer que esta última etapa, ela está unida à primeira, que é quando Jesus desceu do céu na encarnação. Meus irmãos, isso tem que ficar muito claro para nós cristãos católicos, que nós vivemos um mundo muito complicado na questão doutrinal. Muitas pessoas não têm conhecimento nenhuma de doutrina, então elas misturam muita coisa, elas acham que Jesus é quem não é, elas trazem para o catolicismo coisas de outras religiões e para ela está tudo normal. Ela não entende a palavra de Deus, ela não acredita na Eucaristia quando presença real, ela vê Jesus como um cara legal. Isso aí são os artistas, quando eles vão dar entrevista, escritor, pessoa famosa, quando o assunto é religião e é Jesus Cristo, eles dão um fora atrás do outro, mas é impressionante, eles não acertam uma. Eu já assisti várias entrevistas para eu ver, mas é um fora atrás, mas não tem uma dentro. E qual é o primeiro fora? Eles tiram a divindade de Jesus, eles esvaziam o senhorio de Jesus. Quem é Jesus hoje para quem não é cristão católico praticante? É um homem muito bom, é alguém que fez a diferença na terra, pregou amor, ajudou os doentes, deu pão para quem tem fome. Eles ficam só nisso aí. É uma pessoa legal, é um homem legal, é um personagem histórico. Ele ensinou amor, a paz. E as pessoas ficam repetindo aí esses jargões, mas as pessoas não dizem que Jesus é o Cristo, o único Cristo, o Filho de Deus.
Eles não conseguem ver Jesus como o Emanuel, Deus conosco. O Natal é o nascimento de uma criança especial, mas não é o nascimento do Filho de Deus. Tanto que eles não aceitam que Maria é mãe do Filho de Deus, que Maria teve uma vida santa, ela concebeu no Espírito, nada disso eles acreditam. E esse tempo que Jesus passou aqui na terra, tipo um hippie, né? Um político, né? Alguém que preocupava muito com as questões sociais, o pessoal da TL adora isso aí, aí fica nessa mixolha aqui embaixo, mas eles não conseguem passar para a divindade, para a sacralidade, para a filiação divina. É por isso que o catecismo da igreja, ele insiste no dia de hoje, para entendermos que aquele que subiu foi aquele que desceu. E o catecismo continua, no versículo 661, só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai, Cristo. Jesus não é só Jesus, Ele é Jesus Cristo. Jesus é o histórico e Cristo é o da fé. A igreja proclama que o Jesus histórico é o Cristo da fé. Jesus é o nome dele, Yeshua. Deus é poderoso para nos salvar. A gente fala Deus salva. Cristo é título pós-pascal, do grego Christos, Filho de Deus, ungido pelo Pai. Então nós acreditamos que o Cristo é Jesus. Tanto que tem certas leituras de Paulo que ele vai dizer: eu vos saúdo em nome de Cristo Jesus. Ele inverte, em vez de ele falar Jesus Cristo, Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus. Ninguém subiu ao Pai, senão aquele que desceu do Pai. João 3,13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Quando fala Filho do Homem, com H maiúsculo, é aquele que assume a humanidade, sem abandonar a sua divindade. Por isso aqui é uma definição que nós devemos ter na ponta da língua. Quem é Jesus Cristo? Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. É inseparável, mas é imisturável. Ele é o Cristo, o único Filho de Deus, caminho, verdade e vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é consubstancial ao Pai, por Ele tudo foi feito. Ele está à direita do Pai e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. É isso que a igreja nos ensina. Não é um cara legal, não é um hippie, não é um louco da época do, não é um sociólogo, nada disso, não é? Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Primeira colocação é essa, quem Ele é. Segundo, está no 662, é o parágrafo seguinte: e quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. Isso está em João 12:32. Duas situações aqui. Ele é elevado primeiro na cruz. O catecismo diz que a elevação de Cristo na cruz já aponta a elevação de Cristo para o céu. Há um poema muito bonito do cardeal Raniero Cantalamessa, que ele diz que Jesus, como Deus, não poderia morrer na terra, mas como homem não poderia morrer no céu. Então ele morre erguido entre o céu e a terra. E aqui vem a igreja nos ensinar: a elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. Atenção, meus irmãos, o catecismo diz
que a ascensão de Cristo, no que nós estamos celebrando hoje, é o final do movimento. E onde está o início do movimento? É a crucificação. O catecismo diz que a crucificação de Cristo é o começo da sua ascensão. Então veja que a igreja casa as duas coisas. Aquele que volta ao Pai, porque Deus, ele se deixou elevar na cruz. Nós refletimos muito isso na Semana Santa, quando Pilatos diz para ele: você não responde nada que eu digo? Você fica em silêncio? Você não sabe que eu tenho o poder de te condenar e te soltar? Você não sabe que eu tenho o poder de libertar você e de te mandar crucificar? Jesus respondeu: poder nenhum tu terias, se esse não te fosse dado ao alto aí. A crucificação de Cristo, ela aponta para o alto, é o início da ascensão. E terceiro e último ponto está no parágrafo 663. Cristo está sentado à direita do Pai. O que se entende à direita? Para nós aqui embaixo, direita é a destra, direita minha, para vocês é de cá. Quem é destro, eu escrevo com a mão direita. Mas a pergunta é: o que tem a ver se Jesus senta à direita, à esquerda, na frente ou atrás ou está de pé? Por que a igreja insiste em falar que ele está sentado à direita do Pai? É uma tradição antiga do Antigo Testamento e do judeu. E o catecismo explica por quê. A partir de agora, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai se entende. Vou abrir um parênteses, depois você leia na Bíblia, não dá tempo de eu falar tudo aqui. A primeira pesca milagrosa, Jesus diz: lançai as redes. A segunda pesca milagrosa, Jesus diz: lançai as redes à direita. Quando se lança a rede, pesca tudo. Quando se lança à direita, pesca-se os que reconhecem a divindade, os que estão no Cristo. Primeira pesca ensinou os discípulos a pescar todos, depois aqueles que creriam. Então a palavra diz, o catecismo ensina: por direita do Pai entendemos a glória e a divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes dos séculos, como Deus, consubstancial ao Pai, acabei de falar isso agora, se sentou corporalmente. Jesus não está no céu em espírito, uma alma, não, ele tem corpo, o corpo glorioso. Ele se senta corporalmente, depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Então o que significa a direita? A glória e a eternidade. Quando a igreja diz que Jesus está à direita do Pai, ele tem toda a glória que o Pai tem, porque ele é Deus, e ele vive para sempre, ele volta para a eternidade. São esses três pontos que eu penso ser importantes destacarmos no catecismo. Quanto à liturgia de hoje, eu quero ficar apenas com o último versículo do Evangelho. O Evangelho vai dizer que os discípulos foram para a Galileia. Galileia, que é um lugar que as pessoas gostam muito, sabe? As pessoas gostavam da Judeia. Judeia é no sul, Galileia é no norte. Naquele tempo, Galileia, ninguém queria ir para lá. Galileu, pode ter alguma coisa que preste lá da Galileia. O pessoal gostava da Judeia. Judeia, Jerusalém, o pessoal tinha mais condição, era um povo mais bonito, que vestia melhor. E Judeia era um zero à esquerda. Tanto é que as pessoas mentiam. De onde você é? Eu sou da Judeia, eu sou judeu. Você é galileu, cara. Tanto quando eles vão perguntar para Pedro assim: mas você fala como os dele. É porque tinha um dialeto. Só para vocês entenderem,
É como se a Galileia fosse Minas Gerais e a Judéia fosse São Paulo. Aí você sai da Galileia e vai para São Paulo. Aí lá em São Paulo, você está lá esquentando um fogo, eles perguntam assim: você estava com ele? Uai, eu não. Ih, condenou. O seu jeito de falar é daqueles que andavam com ele. É porque ele tinha um sotaque de quem morava onde? Na Galileia. Tanto que Jesus começou o seu ministério aonde? Na Judéia. Só que ele viu que João perdeu a cabeça e a próxima seria de quem? A dele. Então Jesus vai para os galileus e lá ele faz todo o seu ministério. Então toda a vida de Jesus é um caminho. Qual caminho? Da Galileia para a Judéia. Ele sai da sua terra, vai passando nas cidades, e qual é a última? Jerusalém. Nessa caminhada ele vai dizer para os discípulos: ó, nós estamos indo para onde? Todo mundo feliz, né? Para a Judéia, para Jerusalém. Mas eu vou falar o que não vai acontecer lá, viu? Eles vão me prender, vão me flagelar, eles vão me matar lá, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falou 3 vezes isso. Os discípulos ficaram tristes e não compreendiam a palavra. Então o Evangelho diz que os discípulos foram para a Galileia. Eles foram a um monte que Jesus tinha indicado. A vida de Jesus tem vários montes. Nós temos o monte da tentação, da transfiguração, da bem-aventurança, o Gólgota, o monte da caveira, Getsemane, Getsemane, o monte da prensa, vários montes Jesus subiu. E os discípulos agora vão para a Galileia ao monte. Guarde uma coisa: quando se fala monte, é espiritualidade, é vida de santidade, é amor a Jesus. Nós não nascemos para morar na planície, tampouco no fundo do poço. Deus quer que nós subamos ao monte. Que monte? Da espiritualidade, do conhecimento bíblico, do entendimento doutrinal, da fé na palavra, na Eucaristia. Um católico convicto, firme, não um católico de BGE, um católico de verdade, de verdade. Fico muito feliz. Nas minhas andanças aí Brasil afora, sempre aparece um falando: padre, ouvindo as suas pregações, eu deixei de ser católico de BGE. Eu entendo claramente o que a pessoa está querendo me dizer. Ela passou a subir o monte. Leia, meus irmãos, com atenção a destruição de Sodoma e Gomorra. O que os anjos falaram para Ló e a família dele? Saia de Sodoma e Gomorra, não olhe para trás, não pare na planície, suba para as montanhas. Deus está nos falando que não é só Jesus que teve uma vida elevada, nós precisamos ter uma vida elevada. E como as pessoas gostam de uma vida rebaixada, quanto pior, melhor. Quanto mais pecaminoso, mais aplauso. Quanto mais mundano, mais alvoroço. E a igreja nos diz toda missa: olhe para onde Jesus está e coloca lá o teu coração. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. E onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E qual é o nosso tesouro? É Jesus Cristo. Então nós não nascemos para ter uma vida que desce, uma vida rebaixada, uma vida arrastada. Quem fica se arrastando pelo chão é o demônio, porque segundo a Bíblia, antes pecado de Adão e Eva, tinha umas perninhas lá, era tipo um trangãozinho. Aí Deus falou: olha, a partir de hoje você vai se arrastar, você vai comer pó. Aí a cobra foi para o chão. Quer dizer, não tem lugar mais baixo, ela está no chão. E tem gente que ao invés de se elevar, adora ficar no chão.
tem até um estilo musical, que para mim nunca foi estilo musical, para mim é... Tá bom, tem processo, né? Mas vamos lá, vocês são inteligentes. Tem um estilo aí que o pessoal gosta, não sei se cristão católico gosta dessa porcaria, mas tem gente que gosta. E a maioria fala, e desce, e desce, e senta, não é assim? Por quê? Porque é isso que o mundo quer. O que o mundo quer? Que você desça. É para descer agora, para depois da morte, meu filho, descer para sempre, se é que você me entende. Desce, agacha, senta. O que a igreja diz? Não desça, corações ao alto. Buscai as coisas do alto, aonde Cristo está. É por isso que nós, na nossa sociedade, é tão difícil viver, porque tem gente buscando as coisas do alto e tem gente buscando as coisas de baixo. Tem gente buscando uma vida de santidade, tem gente buscando uma vida de pecado. Tem gente buscando a igreja, tem gente hipnotizado pelo mundo. Por isso que é tão difícil viver, que nem todo mundo quer o que você quer. Nem todo mundo acredita no que você acredita. Os discípulos ficaram olhando para o alto, e os anjos falaram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto? Este Cristo que vocês viram subir, ele voltará em glória. O que os anjos queriam dizer para eles? Jesus subiu, acabou a missão dele, agora começou a de vocês. Para de olhar para o alto, vai evangelizar, vai catequizar, vai testemunhar a sua fé, vai pregar a palavra, vai batizar. Ou seja, enquanto nós estamos neste ato, qual é o hiato que nós vivemos, Padre? Nós estamos depois da ascensão e antes da parousia. Jesus voltará em glória, ele ainda não voltou. Mas nós somos o povo que nascemos depois da ascensão, ele já subiu. Então nós estamos vivendo qual período histórico? O período da esperança. O Cristo voltará. É por isso que no advento a igreja vai cantar: vem, Senhor Jesus. Senhor, vem salvar teu povo na terra da escravidão. Vem, Senhor, Maranatá, vem, Senhor. Porque nós somos o povo que espera o seu retorno. Agora, meus irmãos, eu vou abrir o parênteses, eu tenho que falar, senão eu tenho um infarto. Aí eu não duro, o padre não dura. Há pessoas mundanas, isso aí não importa, porque quem é mundano, mas há pessoas até dentro da igreja que não acreditam nem na ascensão e nem na parousia. Isso é figurativo. O negócio de Jesus subiu, isso aí foi escrito, e que ele vai voltar também ninguém sabe. Não acreditem nessas pessoas que não sabem o que pregam, porque não rezam e não estudam. As duas coisas principais de um pregador é rezar e estudar. As pessoas não estão rezando e elas não estão estudando. Ora só reza, aí fala bobagem. Ora só estuda, aí a bobagem é maior. Aí nós temos que rezar e orar. Santo Tomás de Aquino, ele diz: eu estudo, quando a minha cabeça dói, eu vou para a capela e rezo. Quando Deus acalma meu coração, eu volto e estudo. Oração, estudo, oração. Jesus subiu ao céu, o catecismo é claro. E nós acreditamos um dia ele voltará. E voltará em glória, poderoso, não mais para ser crucificado. Aí é o juiz. Creio em Jesus Cristo, subiu aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele não voltará como pastor, ele não voltará como caminho, ele voltará como juiz. Nós estamos agora vivendo, e aproveita, nós estamos vivendo agora o tempo da misericórdia. Mas eu vou te dar um aviso, viu?
Não é porque você fica com medo, não. Ele não dura para sempre. O tempo da misericórdia vai acabar e virá o tempo da justiça. Enquanto nós estamos na misericórdia, vamos nos converter, vamos voltar para Deus, vamos receber o seu abraço carinhoso, túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés, confissão, adoração, santidade de vida. Que quando Jesus voltar, e o credo diz, ele não voltará para oferecer misericórdia, não, a misericórdia foi oferecida aqui. Ele voltará como juiz, aí é para julgar os vivos e os mortos. Deus é bondade, mas é justiça. Aproveitem a bondade de Deus. O Evangelho diz: eis que estou convosco todos os dias, até o final do mundo. Jesus foi embora, não é para ficar longe de nós. Ele foi embora para ficar conosco na excelência da sua palavra e da sua presença eucarística. Eu quero me encontrar com Jesus. Vá à missa. Na consagração, ali está o Senhor na hóstia consagrada. E você não vai só para encontrá-lo, você vai para comungá-lo. Ele quer estar em você. Ele quer estar dentro de você. Eis que eu estou convosco todos os dias. Precisou do Senhor sacramentalmente? Vá numa capela, vá numa igreja, faz uma oração, faz uma adoração, toca no sacrário, pergunta a Jesus, pede a bênção. Ele vai responder, ele vai abençoar, ele vai te elevar com ele. Meu coração dá aflito. Jesus está no meio de nós pela sua palavra. Leia a Bíblia todos os dias, leia o Evangelho todos os dias. Não adianta ele estar conosco se nós não queremos ficar com ele. É igual uma visita, né? Ah, você está com saudade de mim? Vou ficar uma semana aqui na sua casa. Aí a semana toda você sai, passeia, vai para a academia, e a pessoa fica na sua casa sozinha. Não adianta a pessoa estar lá se você não se dispõe a estar com ela. Jesus quer estar conosco todos os dias. Você quer estar com Ele todos os dias? E por fim, o Senhor se faz presente na igreja pelo Espírito Santo. A sua presença no Santíssimo Sacramento se dá pelo Espírito Santo. Não sei se vocês prestam atenção quando o padre vai consagrar. Na verdade, ó Pai, nós os pedimos, envieis o vosso Espírito Santo para transformar o pão e o vinho no corpo. É ação do Espírito Santo. E a gente acredita e a gente ajoelha. Então Jesus está conosco também na presença do seu Espírito Santo. Sobre isso nós vamos refletir na semana que vem, na grande solenidade de Pentecostes. O que fica para nós, meus irmãos? Subir. Você nasceu para subir. Aquele ratinho é Super Mouse? Hã? Não, Mickey é outro, é Super Mouse. Você já viu o Super Mouse? Um que voa? É o Super-Homem, só que ele é um ratinho, né? Super Mouse, seu amigo, vai salvá-lo do perigo. Nunca viu, não? Ah, eu adorava o Super Mouse. E por que Super Mouse eu gosto dele? Porque antes dele começar a voar, ele tinha um jargão: para o alto e avante. Psh, meu filho, quem falou que esse jargão é de Super Mouse? Esse jargão é de todo cristão católico que acredita em Jesus Cristo. Ele subiu, nós subiremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Ele está com o Pai, nós estaremos. E a nossa vida todo dia é para o alto. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Que o nosso para o alto e avante nos acompanhe todos os dias desta vida, porque o Senhor está conosco e Ele nos convida a contemplarmos as coisas do alto. Você que está conosco pelos canais no YouTube, permaneça conosco. Daqui a minutos nós entramos em cadeia nacional com a TV Evangelizar para adoração ao Santíssimo Sacramento. Participe conosco, vamos trazer para a adoração o que nós refletimos na pregação. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar, conforme sua promessa, a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Buscai as coisas do alto, aonde Cristo está. Glorificai o Senhor Jesus com vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. E viva Cristo Rei. E salve Maria Imaculada. Aleluia, o Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença sem iníquo, são como a fumaça que desaparece, são cera do fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Dos órfãos é pai, das viúvas juiz.
Em sua morada só Ele é quem diz. Quem estava sozinho, família encontrou. Quem estava oprimido, tua mão libertou. O Senhor subiu ao céu, aleluia. O Senhor subiu aos céus. O Senhor subiu aos céus, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meus irmãos, estar agora com você, Brasil afora, pela TV Evangelizar, com adoração ao Santíssimo Sacramento. Hoje um domingo todo especial, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. O Senhor subiu ao céu, aleluia. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Nós estamos aí na reta final deste nosso tempo da Páscoa. Já estamos nos preparando para Pentecostes no próximo domingo. E Jesus subiu aos céus não para se afastar de nós, mas para permanecer ainda com mais intensidade pelo seu Espírito que habitará no coração de cada um de nós. Jesus disse: Ele estará convosco, Ele estará dentro de vós, eu em vós, vós em mim. Então esta é a nossa alegria, de saber que Jesus está mais próximo do que nunca, e que nós também possamos estar também perto dele, acolhendo a quem está conosco agora pela TV Evangelizar. Eu abraço carinhosamente aos nossos amigos aí de Curitiba, a toda a obra Evangelizar, pessoas que também nos acompanham pelos canais no YouTube, já estavam conosco na Santa Missa, no estudo bíblico e continuam para este momento de adoração. Então, sejam todos abraçados, sejam bem-vindos. Você que nos acompanha pelo YouTube, vamos copiar este link e colhe lá nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe, chame outras pessoas a estarem conosco para este momento de pregação que nos prepara para a adoração. Veja bem, meus irmãos, nós estamos ao vivo, direto de Divinópolis, Minas Gerais, do Santuário Frei Galvão. Quantos visitantes nós recebemos hoje? Uma lista de cidades. Veja lá no nosso Instagram, Padre Christian com CHR. Olha lá que você vai achar. Veja a nossa agenda e venha participar conosco aqui em Divinópolis. Veja uma data que dá para você. Vai à missa, já fica para o estudo bíblico, já participa da adoração, almoça aqui em Divinópolis. Talvez você pode ficar um dia a mais para conhecer uma cidade histórica, ou talvez você chega na sexta, passeia no sábado, vem rezar conosco no domingo. Está tudo lá no Instagram. Então, indo lá, você irá ver a nossa agenda e poderá participar conosco aqui em Divinópolis e também dos nossos eventos Brasil afora. Meus irmãos, ligue agora para a TV Evangelizar e deixe o seu nome, as suas intenções, a cidade e o estado aonde você está. Nós queremos saber onde as pessoas estão conosco agora nessa adoração ao Santíssimo. Tem gente rezando conosco? Só há uma maneira de saber: se você ligar para a obra Evangelizar, que é em Curitiba. Então aqui está o telefone aqui, ó, olha aí, ó. Para quem é de Curitiba e região metropolitana, é o 41 3221 60
Ligue agora. Você que não é de Curitiba e nem dessa região metropolitana, o outro número está colocado aqui também. Pode ligar que você será muito bem atendido e você vai deixar as suas intenções. E eu deixo aqui um convite. Você já é um associado da obra Evangelizar? Se ainda não é, torne-se um e ajude-nos a evangelizarmos pelos meios de comunicação, porque juntos evangelizamos mais. Peçamos ao Espírito Santo que prepare o nosso coração para buscar as coisas do alto. Para buscar as coisas do alto. Certa vez, eu estava viajando com um grupo, e nós fomos num lugar que tinha muito balão. Sabe esse balão que leva a gente na cestinha? Tem a cestinha, tem um balão. E eles estavam ainda de madrugada, é muito frio. Eles estavam enchendo o balão com ar quente. Então o pessoal segura o balão assim, eles ficam jogando ar quente lá, e o balão vai enchendo. Aí depois o balão começa a ficar tá deitado, né? Aí começa a ficar de pé. E o cara vai enchendo ele. A hora que o balão dá bem cheio, ele vê que o balão que está começando a querer subir. Ele fala, gente, pode subir quem é desse balão aqui, uma cestinha. É uma cestona, né? Que cabe 6 pessoas de um lado, 6 do outro, e ele fica no meio. Aí depois que ele encheu o balão de muito ar quente, o balão começou a subir. Ele soltou uns pacotinhos de areia, e o balão, é lindo, é gigantesco o balão. Ele foi subindo, e eu lá, né? Só de butuca assim, olhando. Aí ele foi subindo, eu não parava de subir não. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, agora vai subir até onde? Vivi a ascensão, né? Só subindo. Eu falei, papai do céu. Aí eu falei com o cara não falava português, né? Eu falei com o cara, como que faz para descer? Aí o cara me olhou e falou assim, descer, embaixo, descer. Ele não entendeu não. Aí o guia perguntou para ele, aí é padre, ele está perguntando como que faz para o balão descer. Ele me mostrou o segredo. O balão em forma de cogumelo assim, ó, ele tem lá em cima uma tampinha. E a tampinha tem uma corda que vai passando amarrado dentro dele, fica aqui, ó. Para o balão subir, ar quente. Para o balão descer, ele diminui o ar quente, vai puxando a cordinha. Aí a tampinha abre, o ar quente vai saindo, o balão começa a descer. O que eu aprendi olhando um balão para a minha espiritualidade? O Espírito Santo é língua de fogo. É só uma pessoa cheia do Espírito Santo e quente o coração de amor a Deus, que ele vai buscar as coisas do alto. Quando você deixa o Espírito Santo sair da sua vida, está puxando a tampinha, né? São várias tampinhas de pecado que existem. Puxa uma, puxa outra, o balão começa a descer. Por isso que tem gente que está subindo, tem gente que está descendo. Tem gente que está quente de Deus, tem gente que está gelado na fé, perdeu a espiritualidade. Então, meus irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo que encha o nosso coração, como aquele balão se encheu de gás quente, ar quente, e ele foi subindo e buscou o alto. Porque se nós não nos enchermos de Deus, nós vamos achar que aqui embaixo é bom. Vamos ficar hipnotizados com essas coisas pequenas aqui de baixo, porque nos esfriamos de Deus, porque o Espírito Santo foi deixado de lado. Não, nós não queremos isso. Vem Espírito Santo, enche-nos de Deus e leva-nos a buscar as coisas do alto. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. E eu quero subir, eu quero ter uma vida elevada, eu quero buscar as coisas do alto. Vinde, Espírito Santo, e ajuda-me a estar mais perto de Deus. Cantemos. Senhor Jesus, prepara o nosso coração para o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes.
Nós queremos ser cheios de Deus. Nós queremos ser quentes na fé, para buscarmos as coisas do alto, para estarmos com o Senhor nas coisas do alto, e para não nos perdermos nas distrações deste mundo. Hoje, o Senhor subiu aos céus, seus discípulos o contemplavam, e a tua ascensão é o início da nossa. Nós não queremos buscar as coisas de baixo, nós queremos buscar as coisas do alto. Dá-nos o teu Espírito Santo e ajuda-nos a buscar uma santidade de vida, experimentando a tua palavra, prostrando-me perante a tua presença eucarística, na adoração ao Santíssimo Sacramento, e sentindo no meu coração sempre a tua presença, porque é o Senhor mesmo quem prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Permaneça conosco, Senhor, porque nós queremos permanecer também contigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós celebramos a ascensão de Jesus, que é um movimento de subida. Jesus, ele volta para o seu Pai, porque ele é filho de Deus, ele é o Emanuel, Jesus é o Cristo. Então este movimento de anábasis, de subida, de retorno ao Pai, mas este é o movimento final. Qual foi o movimento inicial? A encarnação, o Natal. Nós celebramos há pouco o Natal de Nosso Senhor. O ano está tão rápido, né? Parece que Natal foi ontem. Mas celebramos o Natal de Nosso Senhor, onde celebramos o mistério da encarnação, chamado catábasis, o movimento catabático. Jesus, ele desce, ele se encarna no útero de Maria Santíssima, permanecendo o que é, ele torna-se o que não era. Vai nos ensinar Santo Tomás de Aquino. Ele permanece Deus, mas ele se torna homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. E Jesus vai dizer, com a sua descida, com a sua vida aqui na terra, os 33 anos que aqui ficou, ele disse: quando eu for elevado, eu atrairei todos a mim. Jesus falava da elevação da cruz, mas ele falava também da sua ascensão. A Igreja Católica nos ensina no Catecismo que a crucificação de Cristo é o início da sua ascensão. Como a história do Senhor começa no mistério da encarnação, a sua ascensão inicia-se na cruz e culmina-se no domingo que estamos. Não podemos esquecer, meus irmãos, aqui nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele continua escrevendo de maneira ordenada, sistemática, inteligente, pesquisada, apurada, os acontecimentos da vida de Cristo e da igreja. Ele vai dizer aqui na leitura de hoje: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o primeiro livro de Lucas? O Evangelho. Quem é esse Teófilo? Todos nós, Teós Filos. Filos é amigo, filós, filosofia, amigo de sabedoria, né?
Teófilo é amigo de Deus. Todos nós que somos amigos de Deus. Já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. Verba et gesta, palavra e pregações, exorcismos, curas. Jesus falava e Jesus fazia, desde o começo até ao dia em que foi levado para o céu. Lucas está nos relatando que Jesus foi levado para o céu e ali terminava a sua missão terrena. Depois que ele deu instruções pelo Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós celebramos a ascensão de Jesus, não é um adeus. A gente pode até brincar com as palavras em português, eu gosto, não é? Se podemos dizer assim, não é um adeus, é um até breve, é um até breve. Ou o Senhor voltará, ou Ele nos chamará, é um até breve. E quando Ele diz, eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. É interessante que no ano A, nós estamos no ano A, e é Mateus, o Evangelho de Mateus, ele não narra a ascensão. Então a igreja coloca Mateus 28, 16 ao 20. Fala sobre a presença de Jesus. Os discípulos foram para Galileia e subiram ao monte. Jesus subiu vários montes, né? Ele subiu o monte da tentação, da transfiguração, da bem-aventurança, das oliveiras, o monte Calvário. E nós somos chamados a subir também os montes. O monte da espiritualidade, o monte da santidade. Fala aqui sobre a questão da adoração. Nós devemos aprender a adoração. Eles se prostraram na presença de Jesus. Pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Tem coisa que é de lascar. Aí eu não fico querendo falar. Aí eu tenho que falar. Porque o povo não fica quieto. Como que eu não vou falar? O povo não fica quieto, eu tenho que falar. Eu escutei alguém aí na internet, que a internet virou terra de ninguém. Cada um fala o que quer, né? Eu escutei uma pessoa falando que na missa não precisa ajoelhar na hora da consagração. Porque Jesus não disse, tomai e adorai, mas tomai e comei. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Isso é falta de teologia, isso é falta de estudo bíblico. Porque se é uma presença real, se é um símbolo, vamos ficar de pé, só para comer. É só para encher pança. Vamos falar para minha avó, só para encher bucho. Então, em vez de dar uma rodelinha branca, eu vou dar um saco para cada um. Sabe, para comer muito, vamos distribuir um saco para cada um. Mas é presença real. É o Senhor. Corpo, sangue, alma, divindade. Então a gente tem que parar de ficar escutando quem não deve e passar a imitar os primeiros pais da fé. Os discípulos, os primeiros bispos da igreja. Aqui está escrito, eu estou lendo aqui. Os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. O que é prostrar? É adorar. Veja no Evangelho de Mateus a ressurreição de Cristo no domingo pascal. Ele só diz uma coisa no Evangelho de Mateus: alegrai-vos. O que Maria Madalena faz? O que as mulheres fazem? Ela se aproxima, ela se prostra e ela abraça os pés de Jesus. Meus irmãos, Jesus é Deus e Ele deve ser adorado. Adorado! Porque os mandamentos dizem, adorai o Senhor Deus, amai o Senhor Deus acima de todas as coisas, prestai-lhe culto, não tome o seu nome em vão. No Antigo Testamento ao Deus de Israel, Novo Testamento Jesus Cristo. A Eucaristia é alimento, mas nós podemos fazer adoração ao Santíssimo Sacramento.
procurar as nossas capelas, as nossas igrejas, para adorar. Hoje, gente, o negócio é difícil. A gente faz um trabalho cansativo, diário, para atrair o povo para a igreja. E tem gente que faz um trabalho para afastar o povo da igreja. A gente faz isso aqui para atrair o povo para a missa. E tem gente que quer afastar o povo da missa. Você faz isso aqui para fazer eventos grandes, com adoração, com louvor. Tem gente que critica, para que ficar adorando o Santíssimo? Para que fazer isso aí? Está difícil, gente. Está difícil a nossa época. Está complicado o negócio. Mas precisamos pedir ao Espírito Santo que não nos deixe desistir, que nos leve a essa experiência maravilhosa. Estou citando palavra. Quem fala a verdade não merece castigo, não é verdade? Olha o que a palavra está falando aqui. Naquela época e para hoje. Naquela época e para hoje. Existe aqueles que quando olham para Jesus se prostram, adoram. Mas a Bíblia diz aqui, ainda assim alguns duvidaram. Tem gente que hoje que duvida. Duvida que a Bíblia é palavra de Deus. Duvida que Jesus é o Santíssimo Sacramento, é a hóstia consagrada. Duvida que a igreja é a esposa de Cristo. Duvida de tudo. Então nós precisamos nos prostrar e ouvir da boca de Jesus: toda autoridade me foi dada. Ide, fazei discípulos meus. Foi o que os anjos disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto aí? Aí Jesus está subindo. Não, este mesmo Cristo que viste subir, ele voltará em glória. Então ide e pregai o evangelho. Ide, batizai a todos os povos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Pai enviou o seu Filho, o Filho agora subiu e virá o Espírito Santo. Eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Meus irmãos, Jesus não subiu aos céus para ficar longe de nós. Ele subiu aos céus para que o Espírito Santo viesse. Ele disse: se eu não for, o meu Pai não enviará o outro Paráclito, que vem de Paracletos, aquele que está conosco, que caminha junto, que advoga, que defende, que orienta. Jesus é o primeiro Paráclito. O Espírito Santo nos será dado depois da ascensão. Outra coisa importante, eu vou aproveitar aqui, nós estamos em cadeia nacional. Eu falei na missa, mas certamente muitos devem evangelizar, não ouviram. Você que é católico, meu filho, primeira coisa, largue de ser católico de IBGE. Católico de IBGE não fede nem cheira, viu? Seja um católico de verdade, católico de missa, católico de adoração, leitura da Bíblia, oração do terço, busca a vida da santidade. Padre, desde que eu virei católico praticante, tem gente me criticando. Esse pessoal aí é outros que não fede e não cheira, viu? Se ocupe com Cristo. É por causa de Cristo. Você acha que eu sou padre por causa de quem? Você acha que eu entrei aqui a minha vida, consagração à igreja, por causa de quem? Você acha que eu sou pregador da palavra e viajo, corro para cá, cansativo, aeroporto, mas gosto, vou ali, vou aqui. Por causa de quem? É por causa de gente? É para agradar gente? É para ter aplauso de gente? Meu filho, cuidado. Quando você vive por causa de gente, você dura pouco. Muito pouco. Que as pessoas mudam de lado muito rápido. Domingo de Ramos é Osana, sexta-feira da Paixão é crucificam. Mas se você tem uma missão, se você quer deixar um legado, se você ouve uma vocação interna, você vai continuar levando a palavra, testemunhando Jesus. Então não fica preocupado com as pessoas que te criticam, até dentro da igreja. Mantenha-se fiel a nosso Senhor. Continue rezando, continue comungando, continue buscando a sua vida de santidade, continue mostrando para Jesus que você tem lutado
para ser uma pessoa mais santa. E reze por aqueles que mais atrapalham do que ajudam. Para esses a gente tem que rezar. Vai fazer o quê? Mas não desista. Não desista. Terminado tudo isso, Jesus disse: eu vos darei o Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Espírito Santo, poder do Espírito para testemunhar Jesus. Ô gente, a coisa é um pouco estranha desde a época de Jesus. Só mais uma colocação para a gente ir para a adoração. Preste atenção, essas coisas são interessantes. Qual foi a primeira pregação de Jesus Cristo? Qual foi o tema? Vamos supor que Jesus tem um tema. Eu vou falar agora de um tema. Qual foi o tema da primeira pregação de Jesus? Deixa eu ir para a segunda, que é mais fácil. Qual que foi o tema da última pregação de Cristo, que está aqui em Atos 1:11? O que Lucas está falando? Que foram as últimas palavras de nosso Senhor. O tema era o Espírito Santo. É o principal. Jesus deixou a cereja do sorvete para o final. O Espírito Santo. Qual é a primeira pregação de Cristo? Conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está no meio de vós. Então o que é a minha vida? O que deve ser a sua vida? Uma busca constante de conversão, sendo cheio do Espírito Santo. A primeira e a última pregação de Cristo: conversão, Espírito Santo. Mas olha a cabeça do povo daquela época e de hoje. Ai, vocês são inteligentes? Deixa eu só dar um cutucãozinho aqui. Isto aqui, ó, se chama ambão, ou mesa da palavra. Isso aqui, ó, é onde o padre faz a pregação. Isso aqui não é palanque político. Isso aqui não é lugar de ideologia. Ideologia nós temos que combater. Ideologia, principalmente de gênero, não é para a gente divulgar, é para combater. Isso aqui não é lugar de palanque político, de falar de ideologia, de falar de marxismo. Nada disso. Aqui é a pregação da palavra, a palavra de Deus. Porque Jesus, até aqui, as pessoas não estavam entendendo o que Jesus está falando. O diálogo de Cristo é aqui, ó, a um nível. Olha o nível de Cristo. E as pessoas, o nível está aqui, ó. Olha aqui se não é, no bom mineirês, de lascar. Isso aqui, meu filho, é de lascar. Acompanha comigo. Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém. Imagine a cena, os discípulos lá, Jesus pronto para subir aos céus, os anjos todos preparados, os discípulos lá, e Jesus está falando isso. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual vos ouvistes falar. João os batizou com água, vós sereis batizados pelo Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha, Jesus falando do Espírito. Aí aparece um aqui, né? Aí também nem tem nome o caboclo aqui também. Os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: olha aqui se não é de lascar. Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus falando do Espírito Santo, e alguém aqui está preocupado com política. Reino de Israel, com Pilatos, Herodes. Jesus está preocupado com essas coisas. Eu vos darei o Espírito Santo. Jesus está falando, o Espírito Santo. É agora que você vai restaurar o reino de Israel. Jesus é educado, né? Como a gente, né? Jesus tem mais paciência.
que Jesus respondeu? Ele respira fundo e disse assim: não vos cabe saber o tempo e o momento que o Pai determinou com a sua autoridade. Aí ele volta com o discurso: mas recebereis o Espírito Santo. Num português aqui mais claro, para quem não entende, o que Jesus está falando? Não vos cabe saber o tempo e o momento. No português, o que ele está falando? Não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Por que você está preocupado, meu filho, com a restauração de reino de Israel? Eu estou aqui pregando para você do Espírito Santo. Estou falando que daqui a 10 dias você vai receber o Espírito Santo para você permanecer em Jerusalém. Você vai restaurar o reino de Israel. Isso não é da sua conta. Isso é da sua conta. Hoje em dia está assim. Ao invés de falar do Espírito Santo, o povo adora falar de reino de Israel. É uma politicagem. Aí as pessoas começam a dividir a igreja. Ou esse é de esquerda, esse de centro, esse de direita, esse é extremo, esse não sei o quê. Isso tudo, gente, essa michola, essa coisa toda aí, as pessoas estão preocupadas em restaurar reino aqui embaixo. Ó. Estão preocupadas com política. Estão preocupados com coisas que passam. Jesus está falando do Espírito Santo e o povo está preocupado com política. Preocupado com política. E Jesus volta ao discurso: não vos cabe saber o tempo e a hora, não é da sua conta. Eu estou falando outra coisa, você está entrando com outro assunto aí. Vamos voltar ao assunto. Mas recebereis o Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes as minhas testemunhas. A igreja não é testemunha de partido político. A igreja não é testemunha dos valores do mundo, nem de marxismo, nem de materialismo, nem de hedonismo. Nada disso aqui nos interessa. A igreja, ela recebeu o Espírito Santo para ser testemunha de Jesus Cristo. Está aqui na palavra, Lucas é muito claro. Jesus está fazendo um discurso do Espírito Santo e o povo está insistindo com o reino de Israel. É claro, meus irmãos, com a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai influir nas áreas todas. Ela vai ser um bom advogado, um bom professor, um médico exemplar. Há muitos cristãos católicos comprometidos que vão entrar para a política, e é bom que entrem, é necessário que entrem, mas entrem para ser lá sal da terra, luz e fermento. Não é para entrar para ficar do jeito que está, é para fazer a diferença, para ser uma voz profética lá. Onde quer que você esteja, nos abramos ao Espírito Santo. E por fim, Jesus foi elevado ao céu. Jesus volta esta comunhão ao Pai. Uma nuvem o cobriu. Esta nuvem é o mistério de Deus. O mistério de Deus envolve Jesus Cristo. E os apóstolos ficaram olhando para o céu, estão esperando a segunda vinda de Cristo. Mal subiu, já querem que desça. Mas aparece 2 homens e disse, homens vestidos de branco, os anjos do eterno. Esses 2 homens vestidos de branco sugerem o reino de Deus, o mundo de Deus. Por que ficais aqui parados? Estou achando o pessoal muito parado, viu, gente? Os católicos estão muito parados assistindo às coisas. Vamos ter mais posicionamento, vamos ter mais opinião, não vamos ter vergonha de pregar o evangelho, defender a doutrina da igreja. Então está muito parado. Estavam parados olhando para o céu. O pessoal adora olhar, ó. O pessoal gosta de aplaudir, né? O pessoal adora aplaudir. Eu gosto de tal pessoa, porque fala, viu? Esse aí eu gosto. Ou esse padre eu gosto, porque ele fala, viu?